Ô Alberto, já que a gente está falando de história, vamos contar a história lá de trás, lá de 97. Boa. Sempre ficou não vou dizer uma sombra, mas ficou um negócio meio assim, pô, fizeram uma sacanagem com o time que ganhou, desmontaram o time, enxertaram o time com os caras só porque eles eram famosos, e aí levaram, né, pra jogar, e aí quando chegou lá, todo mundo sabe o que aconteceu. Só para o torcedor refrescar. Foram 4 jogadores, né? Bebeto, que tinha o maior nome, o maior prestígio. O Gonçalves, que tinha sido campeão brasileiro no Botafogo. O Donizete Pantera e o Alberto. O Alberto não chegou nem a participar do jogo, né, Alberto? Como é que foi aquela experiência? Então, vamos lá. E eu soube muito rápido disso. Eu me lembro que o Abel era o meu treinador no Atlético Paranaense, no Brasileiro daquele ano. E o Abel, eu não me recordo agora sinceramente, mas faltava 7, 10 dias para esse anúncio, e que chegou até mim no Atlético. Ele me chama na sala dele e fala, pô, olha, fica atento porque provavelmente você vai ser contratado para disputar o Mundial com o Cruzeiro. Eu falei, caramba, eu tinha 22 anos, cara. Pô, fiquei super feliz e fiquei torcendo para que realmente acontecesse. E aconteceu depois desses 7 ou 10 dias, como eu falei. Mas foi tudo muito rápido. Bob, em relação a esse clima, realmente, eu era muito novo, eu fui recebido por todos muito bem. Aliás, nós fomos recebidos muito bem, porque era Bebeto, todo mundo sabe, além do o nome mais representativo no elenco ali na época, era um cara que todo mundo gostava, né? Um cara super do bem, o Donizete e o Gonçalves igual. Mas ficou assim, porque eu me lembro que nós chegamos aqui, se eu não me engano, numa quinta-feira, fizemos os exames, o Moraes, o falecido Moraes, que foi me buscar no aeroporto, tudo mais. Nós fizemos os exames aqui, ficamos até sábado na Toca. E na segunda-feira tínhamos uma viagem para Atibaia, ficamos ali 2, 3 dias e fomos para o Japão já, para nós fazermos a nossa preparação para a final lá. Mas eu me lembro que nós cruzamos com alguns jogadores que não foram, que foram campeões da Libertadores, que faziam parte do elenco do Brasileiro daquele ano, mas que não estavam relacionados para o Mundial. Ficou assim, um clima de um pouco, poxa, os caras ganharam a vaga para o Mundial, porque antigamente todo mundo sabe que era só um jogo, e eles vão estar ausentes dessa final. Mas ali passado os dias, como eu falei, nós fomos muito bem recebidos, eu fui muito bem tratado, eu era um garoto ali no meio daquelas feras lá, e foi muito bem. Infelizmente nós não ganhamos o jogo, não fomos bem no jogo. Eu fui o único dos 4 que não joguei. Eu estava aquecendo para entrar, ou possivelmente entrar, porque aquecia mais de algum outro jogador. E o Vitor acabou sendo expulso e eu não entrei. Infelizmente perdemos, mas foi uma experiência fantástica para mim. Naquele momento, repito, com 22 anos, tendo a oportunidade de ser campeão do mundo. É um negócio que até hoje ninguém entende muito bem por que foi feito aquilo. Eu me lembro, Bob, depois, assim, e dentro dessa pergunta sua, já me fizeram milhares de vezes. O Cruzeiro lutou para não cair, se eu não me engano, até a última rodada. Isso. Eu me lembro que a última rodada do Atlético Paranaense, depois se eu estiver enganado, por favor, me desculpem, mas foi contra o Criciúma, e o Criciúma também lutava para não cair. E foi em Criciúma, os jogadores chorando, do Atlético Paranaense, os jogadores chorando para que nós jogássemos mais devagar, para que eles conseguissem a vitória. Eles acabaram sendo rebaixados naquele ano. Mas assim... mesmo, os caras estavam pedindo para vocês, hoje a gente tira assim, o pé. Poxa, porque a gente já estava com uma situação tranquila, né, de não tinha mais interesse nenhum de uma possível classificação, alguma outra coisa do gênero. Mas nós fizemos o nosso jogo. Eu me lembro tanto bem desse jogo que o Abel, na época, tirou o Ricardo para o Flávio, então, depois campeão brasileiro com o Atlético Paranaense, jogou aqui no América também, o Flávio Pantera, para que ele desse a oportunidade para ele. E ele fechou o gol naquele jogo, é uma coisa que eu me recordo bem. Então, assim, a péssima campanha, não estou falando se é certo ou errado, tá? Por favor. Mas a péssima campanha que o Cruzeiro fez depois do título da Libertadores fez com que os Perrelas, na época, nos contratassem para aquele único jogo. Ficou essa história, né, que o Cruzeiro ganhou a Libertadores e tirou o pé. Porque o Cruzeiro... E acordou na hora do Mundial. Ele tinha como treinador o Paulo Autuori. E o Paulo deixou o comando da equipe logo depois da conquista e foi para o Flamengo.
veio o Nelsinho Batista. E ele chegou aqui e teve uma dificuldade de adaptação e tal. E o time teve uma queda muito acentuada de rendimento, muita. E alguns jogadores foram afastados, entre eles o capitão, o Wilson Gotardo, né, que sequer foi relacionado para a viagem no Japão. O Gotardo foi um dos que eu cruzei, ele me cumprimentou e me desejou boa sorte. Pois é. Enfim, aconteceu, o Zezé tinha que tomar uma decisão, ele imaginou que do jeito que estava não ia dar certo, e ele arriscou. No futebol, Alberto, se arrisca muito, né? Às vezes dá certo, às vezes não dá.